Olá, meus queridos, como estão? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de revisão de ciências e nós vamos começar falando um pouquinho sobre ecologia. A ecologia, como seu próprio nome já diz, é o estudo da casa. Esse nome ele foi proposto primeiramente pelo cientista Ernest Haeckel em 1869. Ele utilizou este termo para designar o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, além da distribuição e abundância desses seres vivos no planeta Terra. No meio ambiente, vão existir fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos são todos aqueles que possuem vida, como os vegetais, os consumidores, que são os animais, e também os decompositores, que são fungos e bactérias. Já os fatores abióticos são todos aqueles fatores que não possuem vida, como gases, água, minerais, temperatura, clima. Isso são fatores abióticos. Em ecologia, existem níveis de organização. E este nível ele começa aqui por átomos, moléculas, organelas, célula, tecido, órgão, sistemas, organismos, população, comunidade, ecossistema e biosfera ou ecosfera. E a gente vai entender um pouquinho sobre os conceitos de alguns desses. Começando aqui por espécie. A espécie, ela é o conjunto de indivíduos semelhantes que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. Já a população é o conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem em uma determinada área em determinado período. Exemplo é uma população de ratos em um bueiro. Já a comunidade ou biocinese é o conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região em um determinado período. Um exemplo são seres de uma floresta, seres de um rio, de um lago, etc. Já ecossistema é o nome dado ao conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O ecossistema nada mais é do que essa junção entre fatores bióticos e abióticos. A biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas, ou seja, é toda a área do planeta habitada por vida. Habitat, que é o local onde determinada espécie vive, ou seja, é o endereço da espécie. E nicho ecológico, que é o hábito de determinada espécie, ou seja, sua nutrição, reprodução, se esse animal é noturno, se ele é diurno. E ecótono, que é a região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas, na qual a gente pode encontrar um grande número de espécies. Um bom exemplo de ecótono são os manguezais, na qual a junção de água doce com água salgada, e lá é também considerado o berçário de várias espécies. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Como sabemos, a alimentação ela é importantíssima para poder a gente obter a energia crucial para a nossa vida. É dela que a gente vai obter o que? Da nossa alimentação vai obter carboidratos, proteínas, vitaminas, e isso vai ser essencial. Essa cadeia alimentar, ela nada mais é do que essa sequência de alimentação entre os seres vivos. E ela vai ter níveis tróficos. O primeiro nível trófico ele é ocupado pelos produtores. Os produtores são aqueles seres capazes de fixar energia luminosa sob a forma de energia química, e esses seres são chamados de seres autótrofos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento. Eles dividem-se em seres produtores fotossintetizantes e produtores quimiosintetizantes. Os produtores fotossintetizantes, que são os vegetais, ele vai obter energia, aqui, ele vai obter sua alimentação, também aqui, por meio da energia luminosa, né, que é a energia solar. E aqui vocês vão ver a equação da fotossíntese.
Nessa equação aqui, vocês vão ver que essa junção aqui de 6 moléculas de carbono com mais 12 moléculas de água, que vai originar o quê? Tá aqui, né, a presença da energia, que vai originar a glicose, que vai ser importante para o vegetal, porque ele vai necessitar dessa glicose para a sua sobrevivência. A água também, que vai ser muito importante, e parte dessa água ela vai ser transpirada por um processo que a gente chama de evapotranspiração. E o oxigênio, que esses vegetais eles vão liberar esse oxigênio, ele vai ser utilizado por nós e pelos outros animais. E vai ser importante para a nossa vida, né? Sem oxigênio a gente não consegue sobreviver. E aqui é o processo de quimiossíntese que ocorre em certas bactérias, na qual elas utilizam o oxigênio e amônia, que vão ser transformados em nitrito, hidrogênio e água. Não é isso? Mais energia. Isso é o que ocorre em certas bactérias. A gente já falou sobre os produtores, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os consumidores. Os consumidores são organismos que não produzem seu próprio alimento. São aqueles que a gente vai chamar de heterotróficos, que eles vão se nutrir ou dos produtores diretamente ou indiretamente. Os consumidores aqui, a gente vai começar pelos consumidores primários, que são os herbívoros, na qual eles vão se alimentar diretamente dos produtores, ou seja, dos vegetais. É um bom exemplo aqui, ó, de herbívoros, o boi, os insetos. Já os consumidores secundários são os carnívoros, ou seja, aqueles que se alimentam dos herbívoros. Tem aqui um exemplo, ó, as aranhas, pássaro e dentre outros animais. Já os consumidores terciários são os carnívoros que se alimentam dos consumidores secundários, como aqui a gente tem o exemplo do leão, da cobra, do lobo. E aqui, esses que ocupam o último nível trófico, porém eles não são os menos importantes, eles são sim, gente, importantíssimos, porque sem eles não teria como haver reciclagem da matéria orgânica na natureza, que são fungos, bactérias e protozoários. Eles decompõem a matéria morta, gente, devolvendo essa matéria para a natureza. Eles são muito importantes, porque eles fazem a reciclagem dessa matéria orgânica na natureza. E eu trouxe aqui para vocês essa cadeia alimentar, para vocês visualizarem aqui. Deixa eu grifar para vocês. Produtores, consumidor primário, que são os herbívoros, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Esse aqui é um exemplo de cadeia alimentar. E a teia alimentar, gente? A gente já falou da cadeia alimentar. E o que é a teia alimentar? A teia alimentar nada mais é do que essa interligação de cadeias. Isso é o que a gente vai chamar de quê? De teia alimentar. Tá aqui um exemplo para vocês dessa teia alimentar. Aqui, ó, na qual vocês vão ver os produtores, que é representado pelos vegetais, consumidor primário, que são os herbívoros, o consumidor secundário, que vão comer os herbívoros, e os consumidores terciários. E vai ter aqui, ao final, os decompositores, que vai fazer a reciclagem dessa matéria na natureza. A gente já falou de teia alimentar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relações ecológicas, que são essas relações que ocorrem entre os indivíduos. Como elas ocorrem? Essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. As relações harmônicas é aquela na qual ninguém é prejudicado. Já as relações desarmônicas, alguém é prejudicado. E essas relações, elas podem ser interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, e intraespecíficas, aquelas em que ocorre dentro da mesma espécie. E agora eu vou citar para vocês alguns exemplos de relações intraespecíficas, harmônicas ou positivas. Um bom exemplo aqui é a sociedade, que é o tipo de interação entre indivíduos da mesma espécie em que há divisão de trabalho entre eles. Um bom exemplo aqui, ó, é o que existe entre as abelhas, formigas, cupins,
Essa relação é uma relação de sociedade, na qual há divisão de trabalho entre eles. Cada um vai fazer o seu trabalho. Por exemplo, o zangão, ele vai ter uma função, a abelha rainha outra, as operárias outras. E assim vai ser também com as formigas e também com os cupins. Cada um dessa espécie, ele vai possuir a sua função. Outro exemplo aqui de relação harmônica é as colônias. As colônias que são interações entre indivíduos de uma mesma espécie unidos anatomicamente, que muitas vezes parece um único organismo, porém são vários organismos unidos anatomicamente, gente. Esse exemplo aqui vocês estão vendo é o que existe aqui, ó, colônia entre os corais e a caravela. A gente olha e pensa que é apenas um organismo, só que não, são vários organismos unidos anatomicamente para poder sobreviverem. E agora a gente vai falar um pouquinho de relação desarmônica, que ocorre também entre indivíduos da mesma espécie. Um bom exemplo é o canibalismo, que é o tipo de interação em que o indivíduo ele mata e devora o outro da mesma espécie. Aqui o que vocês estão vendo são uma espécie de louva-a-Deus e a viúva negra, na qual ao final do acasalamento, a fêmea, elas matam e consomem o macho. E com isso, elas vão o quê? Vão nutrir os seus filhotes com a energia do macho, se alimentando dele, não é isso? E aqui, outro tipo de relação desarmônica é a competição intraespecífica. Elas ocorrem em praticamente todas as populações em que os indivíduos eles vão disputar por recursos, como espaço e alimento, que não são suficientes para todos os organismos. E esses exemplos que vocês estão vendo aqui são de leões e ursos, que eles estão disputando. Agora a gente vai falar um pouquinho de relações interespecíficas, ou seja, aquelas relações em que ocorrem entre espécies diferentes. E uma delas, que a gente vai falar aqui, harmônica ou positiva, é o mutualismo, que é uma interação entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambas se beneficiam. E um exemplo aqui são os líquens, que é a associação de algas e fungos. Os líquens, gente, eles têm um papel importantíssimo na natureza, porque eles são bioindicadores ambientais, isso mesmo. Eles podem indicar se aquele ambiente se ele está muito poluído ou pouco. Ou seja, o desaparecimento dos líquens, eles indicam que aquele ambiente ele está sofrendo uma grande poluição. Aqui. Outro tipo de relação harmônica interespecífica é a protocooperação, que ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Ambos se beneficiam, mas não são obrigados a viverem juntos, não. Aqui, nesse exemplo aqui do pássaro e do boi, na qual o pássaro ele vai se alimentar do carrapato que tem nas costas do boi. Ambos se beneficiam. Sim, ambos se beneficiam. Porque o boi ele vai se livrar desse parasita que estava nas suas costas, já o pássaro ele vai o quê? Ele vai se alimentar desse carrapato. Como aqui esse outro exemplo do pássaro e do jacaré. O pássaro ele vai comer os restos de comida que tem entre os dentes do jacaré. E aqui outro tipo de relação harmônica é o comensalismo, que quer dizer comer na mesa do outro, que ela ocorre na qual a interação é beneficiada e a outra não é prejudicada. Ou seja, aqui esse peixe piloto ele vai comer o resto de comida do tubarão. Porém, ele não vai prejudicar o tubarão, porque ele só vai comer os restos da comida. E isso é o que a gente vai chamar de comensalismo, que quer dizer comer na mesa do outro. E aqui, outro tipo de relação harmônica positiva interespecífica é o inquilinismo. O inquilinismo, que é a relação na qual a interação entre a população está relacionada com abrigo ou se uma espécie fornece habitat para outra. E aqui, esse exemplo que vocês estão vendo é entre o pepino do mar e o peixe-agulha, na qual o pepino do mar ele fornece um habitat para esse peixe-agulha. Outro exemplo aqui de relação harmônica é o epifitismo, que é uma relação na qual existe entre plantas como as orquídeas e bromélias que crescem em outras plantas sem prejudicá-las.
Isso é o que a gente chama de epifitismo. E agora a gente vai falar um pouquinho de relações interespecíficas, que é entre espécies diferentes, relembrando, desarmônicas, ou seja, na qual vai haver prejuízo. E uma delas é a competição interespecífica, que ela ocorre quando o indivíduo de duas ou mais espécies diferentes disputam os mesmos recursos do ambiente, quando estes não são suficientes para todos, ou seja por alimentação, seja por território. E aqui o que vocês estão vendo é essa competição entre um leão e a zebra. Outro tipo de relação desarmônica é a predação, que é o tipo de interação na qual um indivíduo predador ataca e mata e come o indivíduo de outra espécie, que é chamado de presa. O que vocês estão vendo aqui é o leão se alimentando da zebra que ele matou. Aqui a cobra de uma rã. Outro tipo de relação desarmônica interespecífica é o parasitismo, que é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, em que uma vive à custa da outra, prejudicando-a. Nessa relação ecológica, o organismo parasita que se beneficia e o hospedeiro que é prejudicado. Por exemplo, aqui o cachorro e o carrapato. O cachorro é o hospedeiro e o carrapato é o parasita. Aqui, nessa outra que vocês estão vendo, nessa mão, é a sarna, né? Na qual ela é o parasita e o ser humano é o hospedeiro. Um outro exemplo também é a lombriga, né? Isso, que vive muitas vezes no intestino, que fica no intestino humano, quando a gente come alguns alimentos contaminados. Então, essa lombriga, gente, ela é o quê? Um parasita. E o ser humano, o hospedeiro. Não tem mais exemplos. Então, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigada. Me desculpa se eu falei rápido. Essa é uma nova ferramenta que nós estamos utilizando para chegar até vocês. Tomara que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida eu vou estar disponível. Para tirar essas dúvidas de vocês. E muito obrigada.